E o Joel Rufino dizia: a esquerda não tem que ter uma política de segurança pública, a esquerda tem que ter uma política de proteção dos direitos. O que o Alessandro Barata dizia: não é direito à segurança, é segurança dos direitos, né? Olá pessoal, bem-vindos ao 63º episódio do podcast Segurança dos Direitos, o seu podcast semanal sobre segurança pública. Estou aqui mais uma vez a partir do aprazível bairro da Glória, entretanto, mais uma vez também neste aprazível ambiente virtual, porque afinal de contas ainda estamos em tempos de pandemia, preservando a saúde uns dos outros e fazendo todas essas gravações remotamente. Quem vos fala é Rafael Borges. Quem está aqui comigo hoje na bancada, me fazendo companhia, é a queridíssima Juni Cirino dos Santos. Diga oi para a audiência, Juni. Olá, um prazer estar aqui de novo, especialmente hoje que estamos recebendo uma pessoa tão querida na nossa bancada. Isso mesmo, Juni, uma pessoa muito querida. Quem está aqui hoje com a gente para conversar sobre a pesquisa dela de mestrado é a advogada Jéssica da Mata. A Jéssica fez uma pesquisa muito interessante sobre a política do enquadro, com um olhar bastante voltado para a realidade de São Paulo, sobretudo ali a partir dos anos 90, mas sabemos que a política do enquadro não é exatamente uma exclusividade, né, vamos dizer assim, uma prerrogativa da realidade paulista. Teve isso também no Rio de Janeiro, mas isso é papo para outro episódio. Hoje aqui nós vamos falar um pouco dessa política de enquadro a partir dos dados e da pesquisa desenvolvida pela Jéssica relativamente ao estado de São Paulo e relativamente àquele período ali que sucede a década de 90. É uma pesquisa muito legal, muito bem escrita, muito didática, muito referenciada em dados empíricos, o que me deixa muito tranquilo para dizer para a audiência qualificada, que vocês estarão neste episódio em belíssimas mãos, estudando um tema importante e que pelo menos para mim abriu diversos horizontes. Eu tenho certeza que para vocês vai abrir também. Eu queria lembrar a audiência que nós estamos em praticamente todas as plataformas de áudio, no iOS, no SoundCloud, no YouTube, no Spotify. Temos também um e-mail, que é o seguranca2direitos@gmail.com, e temos um perfil no Twitter, que é o @segdireitos. Temos também um perfil no Instagram, que é o Segurança dos Direitos. Olá pessoal, aqui é Rafael Borges. Eu estou passando por fora da gravação do episódio do nosso podcast para fazer duas coisas. Em primeiro lugar, anunciar as duas ganhadoras dos livros que nós sorteamos essa semana. O livro da Verinha Malaguti Batista vai para Nicole Garcia Lopes e o livro do queridíssimo Caio Paiva vai para Karine Rodrigues. O livro da Verinha, quem ganhou foi Nicole Garcia Lopes, e o livro do Caio, quem ganhou foi a Karine Rodrigues. Peço por gentileza que as duas, então, entrem em contato aí com o podcast, seja pelo Twitter, seja pelo Instagram, através de mensagem direta, para informar para a gente os seus respectivos endereços, para que a gente possa estar efetuando a remessa dos livros. E, pessoal, como combinado, a gente vai seguir aí com o programa de sorteios. E o próximo livro que a gente vai sortear é um livro absolutamente fundamental, que integra a coleção Pensamentos Criminológicos e que se chama O Inimigo no Direito Penal. É o livro do Zaffaroni, né? Muitos de vocês conhecem, e esse será o livro objeto do nosso próximo sorteio. Qual é o critério para participar? O critério é o mesmo. Evidentemente que todos vocês que já estão inscritos no canal estão automaticamente inscritos nesse novo sorteio. Como não é possível se inscrever duas vezes, a gente não vai pedir que vocês façam isso. A diferença é que a gente vai ter mais uma semana para novas inscrições, né? E à medida que as pessoas forem se inscrevendo no canal e na medida em que as pessoas forem trazendo para a gente os prints, né, que comprovem essas inscrições, a gente vai aí aumentando o número, a base de pessoas elegíveis a ganhar o livro. Então é isso, tudo bem? Continue se inscrevendo. Muito brevemente a gente vai ter novidades lá no canal do YouTube e, como eu falei, a ideia é sempre dinamizar e tornar sempre mais produtivos aí os espaços que a gente tem para estar estabelecendo nossas comunicações com a nossa audiência qualificadíssima. Um grande abraço, pessoal. Eu não vou gastar mais nem um minuto do ouvinte com a minha própria isolada voz, vou dar início imediato a este 62º episódio do podcast Segurança dos Direitos, o seu podcast semanal sobre segurança pública, criminologia, direito penal, processo penal, questão criminal
de uma forma geral, que hoje vem no formato de um bate-papo com a advogada Jéssica da Mata, que falará sobre a sua pesquisa A Política do Enquadro. Então, Jéssica, queria, antes de qualquer coisa, agradecer muito a sua presença aqui no nosso programa hoje. Você é uma convidada que eu e a Juni, na verdade, eu conheci a tua pesquisa através da Juni, mas o fato é que, desde o início, me chamou muita atenção o tema que você escolheu para trabalhar no teu mestrado, e você é uma convidada a quem a Juni referenciava com muito entusiasmo, e a gente queria trazer você muito rapidamente para este podcast. Demorou um pouquinho, mas rolou, e você está aqui hoje e a gente vai poder te explorar, vai poder te fazer bastante pergunta e vai poder entender bastante isso que foi o objeto da sua pesquisa de mestrado na USP. Para mim é muito um prazer, para a Júnior também tenho certeza, é um prazer ter você aqui e tenho certeza que esse bate-papo vai ser muito legal. Eu queria te passar a palavra para você se apresentar para a nossa audiência qualificada antes da gente aquecer as máquinas. Oi, gente, tudo bem? É um prazer estar aqui. Eu sou ouvinte do podcast, então realmente me senti muito honrada em ter sido convidada a participar. Sobretudo um convite vindo da Juni, que é uma pessoa que, enfim, eu tenho o maior carinho, admiração. O Rafael, que acompanha o podcast desde o início, essa iniciativa tão bacana, divulgando conhecimento científico, aproximando, enfim, diferentes públicos interessados na questão criminal. Realmente é uma iniciativa admirável e é uma honra para mim estar aqui. Eu sou advogada, né, como já foi mencionado, eu trabalho em uma organização destinada ao combate ao erro judiciário e que também é uma questão gravíssima do sistema penal no Brasil, e fiz essa pesquisa denominada A Política do Enquadro, em que eu estudei diferentes formas como a polícia opera a seleção de suspeitos e aquele primeiro momento, o contato para dar início à incriminação pela polícia, ou seja, uma porção específica do processo de criminalização secundária, que é importantíssimo para a determinação da criminalização, para a sua realização no Brasil e especificamente em São Paulo, que foi o lugar onde eu estudei empiricamente como que se opera os enquadros pela polícia. Muito bom. Jéssica, logo no início do seu trabalho, você logo fala que você adota ali um marco temporal que é o início da década de 90, né? E você adota ali como referência o espaço territorial do estado de São Paulo, né? E aí você vai dizer que, a partir do início da década de 90, a polícia do estado de São Paulo passou por uma série de transformações que inauguraram uma forma de policiamento, e a expressão é sua, acentuadamente securitária. Eu queria que você localizasse a nossa audiência diante desse conceito, né? O que é um policiamento acentuadamente securitário, né? O que isso significa? Bom, acredito que muita gente aí da nossa audiência qualificada esteja familiarizado com a obra do Foucault. Então, o Foucault, ele vai falar sobre a existência na gestão do crime de um paradigma, vamos dizer assim, disciplinar e de um paradigma securitário, né? Ele vai falar sobre mecanismos de disciplina e também mecanismos de segurança. Essa diferença, que nunca é uma diferença pura, em que a gente vai ter, em um determinado período histórico, um procedimento que é puramente disciplinar, nem outro que é puramente securitário. Mas a gente vai ter uma diferença de ênfases de funcionamento em que o paradigma disciplinar funciona a partir da normação e o paradigma securitário que funciona a partir da normalização. Então, o que é a normação? A normação eu identifico pessoas, indivíduos, condutas que não se adequam à norma a prioristicamente concebida e vou atrás através de mecanismos disciplinares, adequar essa conduta e esse indivíduo à norma. Agora, a normalização já é um estágio muito diferente. Ele já concebe o crime, o desvio, o sujeito desviante como
um fato social normal que vai se reproduzir em maior ou menor quantidade na sociedade, e a partir dessa distribuição, eu tento entender mais ou menos o que se pode considerar razoável, aceitável de desvio e aquilo que não se pode. Ou seja, eu deduzo a norma a partir da ocorrência concreta do desvio. Então, eu me proponho não a adequar o sujeito ou a conduta à norma, mas sim em controlar o risco de que uma determinada conduta, um determinado desvio subjetivo se reproduza de forma a oferecer um risco muito grande à ordem social. Então, eu normalizo, eu controlo, eu atuo de uma maneira em que eu classifico os riscos, eu identifico e classifico exaustivamente as diferentes condutas e sujeitos e deduzo uma certa normalidade a partir disso, me proponho simplesmente a gerir essa diferença, a gerir aquilo que não é exatamente o ideal de sociabilidade, e a partir disso exponho esses indivíduos ou condutas desviantes a um controle muito mais rígido e constante de reprodução, de existência. Então, basicamente, quando eu falo que houve uma política tipicamente securitária, o que eu quero dizer é que, pela primeira vez, os enquadros que sempre foram utilizados, e sobretudo durante a própria ditadura militar, como um acessório à prisão, então eu enquadrava pessoas para, a partir disso, conseguir identificar crimes e conseguir um flagrante. Eles passaram a ter uma outra função, além dessa. Essa se manteve e continua atrelada, sobretudo, ao que eu vou chamar depois de estratégias punitivas, de policiamento, mas durante ali essa processualidade ali dos anos 1990, com início um pouco anterior, mas chega a seu ápice nos anos 90, essa concepção do enquadro securitário, ou seja, como algo que vai estar ali à disposição da polícia como um fim em si. O enquadro se transforma em um fim em si, porque o que ele vai fazer? Ele tem, no momento em que o policial enquadra uma pessoa, ele tem a capacidade de identificar quais são os sujeitos que circulam naquela região, ele consegue classificar esses sujeitos de acordo com o risco que ele atribui, que eles venham que ele acredita ser atribuível a esse sujeito, de que ele eventualmente vá cometer crimes. Ele basicamente consegue esquadrinhar o território, identificar ameaças, identificar riscos, sem que necessariamente ele esteja operando uma normação, sem que ele necessariamente esteja disciplinando esses indivíduos. Ele está controlando, ele tem controle sobre a maneira como os indivíduos potencialmente desviantes se circulam e atuam em determinadas localidades. Você fala que essa forma de policiamento, ela acaba combinando estratégias punitivas com estratégias adaptativas, né? A estratégia punitiva a gente já conhece. Agora eu queria que você falasse um pouco dessas estratégias adaptativas, quer dizer, o que a polícia faz no âmbito do exercício desse policiamento securitário, vamos dizer assim, que não é policiamento propriamente dito, mas que está policizando, mas que está controlando, mas que está estabelecendo... O que vinha na minha cabeça sempre era a ideia, quando eu li o texto, essa parte do texto, era a ideia da polícia como instituição total, né? Que tudo vê, que tudo controla, que tudo enxerga. A polícia quase como uma agência de seguro mesmo, alguém que garante, ou pelo menos está ali colocado para garantir uma experiência, né, melhor para a vida das pessoas. Isso é no discurso, a gente sabe que na prática não é assim. Mas o que são essas estratégias adaptativas que integram esse policiamento securitário? Tá, acho que, em primeiro lugar, então, deixa eu só apresentar a tese de uma maneira bem sintética para a gente chegar nesse ponto das estratégias que a polícia utiliza. Então, a tese, basicamente, apesar de ser uma dissertação, eu sustentei uma tese, a piada que o meu orientador sempre faz, o Maurício Dieter sempre comenta, a Jéssica fez uma dissertação, mas é uma tese. Enfim, tem uma tese em que eu sustento no trabalho, que é, basicamente, em São Paulo, houve um aumento exponencial do número de enquadros, um aumento muito grande do número de enquadros, e
isso se deve à existência de uma política deliberada para que esses enquadros ocorressem. Então, teve uma série de medidas institucionais e um pacto político entre diferentes setores da polícia e da sociedade para que, num contexto de crise, de intensa crise de legitimidade que a Polícia Militar do Estado de São Paulo estava passando, para que ela sobrevivesse, para que ela sinalizasse o compromisso com duas pautas que vinham desde longe do início da transição democrática, que eram eficiência no combate ao crime e compromisso com o discurso de direitos humanos. Então, de alguma forma, que eu posso explicar mais adiante, a política do enquadro, essa ideia de que a polícia pode, o tempo todo, abordar inúmeras pessoas e que isso vai ajudar no controle do crime e, ao mesmo tempo, isso vai melhorar e vai aproximar a relação entre polícia e sociedade, respeitando direitos humanos, desde que realizada de maneira técnica, como eles vão dizer. Bom, passou-se, então, essa ideia de que a política do enquadro serviria a esse propósito de manter a existência da polícia. E os efeitos dessa política dialogam muito com concepções de ordem hegemônicas hoje na nossa sociedade, que concebem o conflito social e a diferença como uma guerra entre a ordem do crime e a ordem estatal. Então, a ordem do crime representada por ladrões, cuja mera existência ameaça a vida dos cidadãos de bem, e que é defendida de alguma maneira pelos policiais. Então, essa ideia, que é a representação ideológica de uma desigualdade social em uma sociedade muito desigual e muito violenta, como é a brasileira, ela se reproduz nos filtros, vamos dizer assim, né, nos vieses do policiamento que estão operantes na política do enquadro. Então, basicamente, existe uma política do enquadro que opera nesses dois níveis, né, no nível teleológico, vamos dizer assim, de escolhas políticas conscientes que foram feitas para que os enquadros se tornassem o carro-chefe da segurança pública e de efeitos que essa política efetivamente produz, de manutenção do status quo, de reprodução de hierarquização social e etc. Enfim, então, a partir disso, eu pude identificar como que essa política do enquadro foi gestada em termos operacionais. Bom, em termos operacionais foi justamente através da sua pergunta, que é as estratégias punitivas e estratégias adaptativas. Então, se a gente volta lá no contexto dos anos 90, o que a gente tinha no Brasil era basicamente com a ascensão, claro, guardadas as suas devidas proporções e peculiaridades, as particularidades do caso brasileiro, o que a gente tinha era um cenário de considerável generalidade no globo como um todo, que era a reestruturação produtiva, o neoliberalismo, e então marcado por uma demanda pela diminuição da participação do Estado na provisão de recursos públicos. Então, de um lado você tinha isso e de outro você tinha altas taxas de crimes. Então, uma demanda por intervenção policial, vamos dizer assim, uma intervenção estatal no controle do crime, marcada pela alta de criminalidade e pela maior sensibilidade mesmo da população em relação a determinados tipos de crime, e, do outro lado, uma pressão pela diminuição da atuação do Estado. Esse dilema entre mais ou menos intervenção foi respondido em diversos lugares do mundo com duas estratégias de controle do crime ambíguas. Então, uma punitiva, em que o Estado finge que não tem limitação alguma e que vai conseguir, através de ações performáticas e violentas, que jogam com o medo que as pessoas têm do crime, vai conseguir combater o crime. Então, ele cria a força tática, ele cria mais forças policiais de choque, o BOP, etc. Ele vai criando essas forças policiais, vai incrementando o poder de fogo de corpos policiais já existentes, com a mensagem de que, bom, a gente vai resolver agora, não tem limitação nenhuma para o Estado. Então, essa é a punitiva, a estratégia punitiva, e a estratégia adaptativa é aquela que o Estado fala, olha, eu reconheço que é preciso participação social, porque o Estado sozinho não vai dar conta de tanta demanda por segurança.
E é aí que se delineiam diversas formas de concretizar essa estratégia. Então, em São Paulo, a gente vai ter o programa de policiamento comunitário, que foi inaugurado pelo Covas, né, que foi governador de 95 até, não conseguiu cumprir mandato, mas seria até 2002, e a gente tem então essa combinação, e na mesma normativa que ele cria o policiamento comunitário, ele criou também as forças táticas, que são reproduções de tropas de choque em diversos pontos da cidade. Então ele ampliou a existência das tropas de choque em São Paulo, e ao mesmo tempo que é uma estratégia claramente o tipo de estratégia punitiva. Então ele está dizendo, olha, a gente vai resolver. Quando tiver um problema muito sério, temos policiais fortemente armados para agir em emergências, né? Era um período muito marcado pelos sequestros, uma alta de homicídios galopante, enfim. E, por outro lado, as estratégias adaptativas, como o policiamento comunitário, que inicialmente contou com participação de algumas entidades da sociedade civil. Acho que teve uma experiência no Jardim Ângela que foi muito bem estudada por algumas pessoas e que se verifica ali a existência de uma convergência, vamos dizer assim, entre sociedade civil e alguns membros da polícia para atuar contra a alta de homicídios. Então, é uma experiência que foi muito pontual, mas que existiu aí no âmbito desse esforço de emparceramento entre polícia e sociedade civil, mas que o programa policial, né, o programa de policiamento, na verdade, mais representativo, vamos dizer assim, dessa tentativa de aproximação entre polícia e sociedade civil, na verdade, foram os conselhos comunitários de segurança, que inicialmente tinham muito potencial, porque ele começa com uma reunião em que as pessoas podem chegar e colocar suas demandas por segurança, qualquer pessoa, mas que com o passar dos anos se transformam em ambientes em que só o policial tem poder de tomar decisões efetivas, dominado completamente pelos comerciantes de cada área em que os conselhos existem. Então, acaba... E não existe mais uma coisa de atrelar essa estratégia de emparceramento com uma tática social, vamos dizer assim, de prevenção do crime. Em São Paulo teve as Praças da Paz, que foi um programa em parceramento entre a Polícia Militar e o Instituto Sou da Paz, em que eles ofereciam, de fato, cursos profissionalizantes e ofereciam atividades culturais, coisas cujo impacto é questionável. A gente não sabe até que ponto, numa sociedade como a brasileira, isso seria capaz de provocar um efeito muito grande em dissuadir a adesão, entre muitas aspas, aí, a carreiras criminosas, vamos chamar assim, né, que é a concepção policialesca do que seria o processo de engajamento com atividades ilícitas. Mas, enfim, havia, pelo menos... oficialmente uma tentativa de atuar a partir de táticas sociais, ou seja, de prevenção do crime a partir de uma aproximação, do oferecimento de outras alternativas que não o engajamento com o crime, basicamente. Só que, com o passar do tempo, esses emparceramentos acabaram se tornando apenas uma oportunidade para determinados setores da sociedade civil pedirem a intervenção situacional da polícia. Então, eu tenho a igreja em tal lugar e eu gostaria que fizessem um ponto de estacionamento da PM na frente do meu estabelecimento. Eu tenho uma padaria. E se torna, que poderiam ter sido uma experiência muito mais democrática de participação e até de denúncia de abusos por parte de alguns, né, de policiais, poderia ter sido um espaço realmente democrático, não foi. E se tornou esse espaço em que pessoas com maior capital político conseguem maior influência, e se tornou um espaço em que, com o tempo, quem tem ficha criminal não pode participar. Então, eles foram se tornando espaços seletivos para que trocas políticas entre agentes que já têm algum capital político se operem
em nome de uma suposta participação da sociedade civil que é muito limitada a determinados grupos e determinadas classes sociais e que mantém excluídos das decisões da segurança pública as pessoas excluídas e que muitas vezes são também alvos da polícia. No início da minha carreira profissional, eu fui presidente da Comissão de Segurança Pública do OAB de uma cidade do interior do estado do Rio, né, chamada Nova Friburgo, cidade que fica lá na Serra. E tinha lá o CONSEG, né, o Conselho Comunitário de Segurança, tinha o da PM, tinha um que era só da sociedade civil. E eu sempre tive a impressão de que eram espaços que serviam ou para municipalizar o debate da segurança, porque era isso, né, um espaço local, era querer trazer tudo para dizer que o município tem competências na área da segurança pública, enfim, ou municipalizar o debate de segurança, ou para que viabilizar que as forças políticas locais pudessem ter uma polícia para chamar de sua, né? Então o prefeito ia na reunião do conselho tomar café com o comandante para demonstrar ali uma certa proximidade política e dizer que o comandante estava ali, de certa forma, sob o comando dele. Não estava, né? O comandante, a estrutura ela é toda estadualizada, né? A estrutura de segurança pública, tal e qual desenha a Constituição de 88, é toda estadualizada. As guardas municipais nem integram o rol taxativo de órgãos de segurança pública, né? Mas eu sempre vi esses conselhos, essas estratégias adaptativas, como essa tentativa e é sempre aquela tentativa de atribuir legitimidade à polícia. É sempre aquela tentativa de dizer que a polícia pode ser uma coisa boa, olha, pode ser comunitária, ela pode ser cidadã, aí bota uns policiais para cuidar de umas bibliotecas, aí bota a polícia para atravessar a velhinha na rua, tudo para fazer parecer que polícia é uma coisa compatível com a democracia, né? A boa polícia, fazer parecer que é possível criar-se uma boa polícia. E essas estratégias adaptativas sempre me incomodaram, mais ainda quando a esquerda embarcava nelas, porque é disso que se trata, é uma falácia. Aquilo ali é um vetor de legitimidade, né? A barbaridade acontece ao lado, né? Aqui no Rio, por exemplo, através das forças especiais, como o BOP, como a CORE. Em São Paulo também se criaram forças especiais. Ali a bala come solta. Aqui no Rio a polícia ano passado matou 1.800 pessoas, né? Quer dizer, que estratégia adaptativa que vai dar conta dessa realidade? Nenhuma. Polícia é punição. Polícia é estado de polícia, gente, puro. Ele tem que controlar. A única coisa que dá para fazer com a polícia é controlar, não dá para fazer nada mais. Né? Ainda que se fale, vamos preparar a polícia, vamos levar a polícia para academia, vamos fazer da polícia uma coisa intelectualizada. Né? É sempre na perspectiva de legitimar o exercício do poder punitivo, né? E ela fica cada vez mais forte, né? E daqui a pouco se apresenta como uma bancada, daqui a pouco tem voz parlamentar, daqui a pouco ocupa cargos importantes no executivo, e daqui a pouco você está sujeito a uma visão policizada da sociedade, porque os caras são treinados para outra coisa, e não para gestão pública, né? Feito o desabafo, Joane, você quer comentar? Na verdade, eu queria voltar um pouquinho naquilo que a Jéssica estava falando no começo da fala dela, que acho que seria importante a gente fazer uma certa contextualização aqui, porque a política do enquadro é uma coisa muito localizada, né? Inclusive, essa foi um comentário que você fez aqui com a gente antes da gente começar a gravação, né? Que por ser uma coisa muito localizada e a tua pesquisa está muito focada na cidade de São Paulo especificamente, mas eu queria que você comentasse um pouquinho. Você já fez uma boa contextualização em relação à temporalidade, digamos assim, mas contextualizar um pouco a cidade de São Paulo, né? Especialmente quando a gente pensa no final da década de 90, a ascensão ali da operacionalização do PCC e como isso impacta na mudança de estratégia da polícia na medida em que ela, enfim, atua nas ruas. Legal. Eu acho que, tentando conectar um pouco o desabafo do Rafael com a sua pergunta, eu acho que uma peculiaridade de São Paulo é que a estratégia adaptativa principal que a gente tem em São Paulo, na verdade, é a tolerância, ainda que não admitida oficialmente, da polícia em relação ao PCC. Então, o PCC, na verdade, ele é um gestor
de conflitos, ele não só coloca normas que foram capazes de diminuir a violência na operação dos mercados de drogas ilícitas, mas também ele começou a participar da gestão de conflitos interpessoais e da violência nas periferias da cidade, e é uma prática consentida. A polícia consente com essa parceria adaptativa pouco convencional aí. E é importante que a gente diga, quando a gente fala sobre estratégias adaptativas e estratégias punitivas, a gente está falando assim, a estratégia adaptativa nada mais é do que o que seria a representação do ideal do neoliberal, entendeu? Esse cara que imagina uma prestação de serviço, o cliente é a população de bem, e eu vou me emparcerar com a população de bem e vou entregar esse bem maravilhoso que é o policiamento. E de outra ponta, uma coisa não existe sem a outra, a ideia mais reacionária que possa existir de polícia chegar com o pé na porta na casa das pessoas e abordar as pessoas com táticas intrusivas. Então, a abordagem em massa, operação de saturação em favela e abordagem agressiva e invasão de domicílio. Então, em São Paulo, a gente tem essa estratégia adaptativa principal, que é a relação de simbiose e, ao mesmo tempo, de armistício, e que, em alguns momentos, se torna uma guerra declarada entre PCC e polícia, porque os dois são agentes, hoje, que participam dessa gestão dos conflitos interpessoais, sobretudo nas periferias de São Paulo. Então, acho que no Rio de Janeiro existe uma configuração muito diferente, em que, a depender do território, você vai ter uma facção ou uma milícia ou um grupo diferente que vai realizar esse controle muito territorializado. Em São Paulo já existe essa especificidade de que não existe lugar em que a polícia não entre em São Paulo. Não existe um lugar em que ela não é. Mas existem os lugares que ela não vai. E existe um motivo pelo qual ela não vai, que são exatamente essas trocas políticas. Se existe, por exemplo, os enclaves fortificados, né, de que a Tereza Caldeira, que estuda o processo de privatização da segurança em São Paulo nos anos 90, fala, se existem os enclaves fortificados, que nada mais são do que grandes condomínios, em diferentes áreas da cidade, em que a classe média alta e alta vivem, a polícia também não entra ali, né? Ali eles gerem os conflitos deles privadamente, porque existem trocas políticas, trocas de mercadorias políticas, para usar um conceito do Michel Missi, que é do Rio. Existem essas trocas e que uma vai entrar no do outro. Essas pessoas têm influência com os gestores da segurança pública. Houve, em alguns momentos na história de São Paulo, brigas, disputas sobre a polícia vai ou não vai entrar no condomínio tal. Mas essas questões se resolvem, e elas também não chegam tanto na mídia, porque a gente tem uma mídia dominada pelas elites. Mas, enfim, tem tanto essa questão, do lado dos ricos, vamos dizer assim, de um poder de escolha sobre a privatização ou não do próprio conflito. Então, se eles tiverem um problema que eles querem que a polícia entre, ela vai entrar. Se eles tiverem um problema que é com o filho de um condômino, é provável que eles não queiram que ela entre, e ela não entra. Agora, por outro lado, tem os pactos de pacificação, vamos dizer assim, com o PCC. Então, existem lugares em que a polícia ela vai entrar, mas que ela costuma não entrar, porque já se trata de algum local onde há geralmente uma coisa muito individualizada, enfim, algum policial, algum comandante que já tem algum tipo de acordo em que não se envia as viaturas para esse local. E aí o que é importante dizer sobre isso é porque essas estratégias também só se manifestam dessa maneira, e só podem se manifestar dessa maneira porque a forma de relação política e de estruturação do cotidiano do policiamento, ela está pautada na discricionariedade, ela está pautada na inexistência de um critério objetivo, de um procedimento que seja uma regra que a população pode
acessar e cobrar objetivamente da polícia. E que mesmo internamente seja claro a maneira como se opera a disciplina sobre a observância desses procedimentos. O que a gente teve em São Paulo durante a gestação da política do enquadro e até hoje foi que os setores civilistas, que eu chamo, né, os setores dentro da polícia que se comprometem com a prestação de um serviço um pouco mais eficiente, um pouco mais responsivo em relação à violência, esses setores, eles avançaram na procedimentalização, então eles criaram os procedimentos operacionais padrão, eles criaram uma série de manuais, eles criaram um sistema de padronização que vai muito além dos próprios procedimentos operacionais padrão, e a despeito disso, em todas essas normas, em todo o esforço normativo que foi feito, há uma cláusula de exceção. Em todos os procedimentos existe uma cláusula de exceção que fala, é proibido, mas se quiser pode. Basicamente é isso que está dito, porque existe... você tem que abordar o suspeito dessa maneira. Se ele não te apresentou risco, a arma não está apontada para ele. Claro que ele diz isso de outra maneira, mas é basicamente isso. Agora, se o agente sente que está numa situação de perigo, num local perigoso, pode. Então, ele relega uma série de regras ao subjetivismo do policial. Ele acaba condicionando a observância dessas regras a uma cláusula geral, indeterminada, que vai ser preenchida pela disposição individual do agente. Então, acaba que nesse processo de negociação para pensar formas mais eficientes e padronizadas de atuação da polícia, na verdade, nunca foram enfrentadas as facções corporativistas dentro da polícia, que são muito apegadas, com razão, à existência da discricionariedade. Porque é assim que eles exercem o poder, é assim que eles exercem a dominação hierárquica internamente à polícia, e é assim que eles saem impunes das violações de direitos que eles fazem contra as pessoas do lado de fora da polícia. Eu só quero dar continuidade, porque isso toca num ponto que eu acho muito interessante da tua dissertação, da tua tese, que é o seguinte, né, se por um lado a gente está acostumado a sempre pensar nos processos de fabricação de estereótipos com relação à clientela do sistema penal, e você toca nisso quando você fala do subjetivismo do policial, né? Aqui você mostra como também existe um processo de fabricação ou de produção de uma socialização muito específica dentro dos corpos policiais, né? Que produz também estereótipos do outro lado da moeda, que a gente não está acostumado a pensar e que eu acho que é muito interessante para entender essa atuação de uma maneira mais específica. Pois então, para a gente conseguir entender de que maneira essa discricionariedade não regulada da polícia, ela se opera através dos enquadros, a gente tem que entender esses diferentes níveis em que ela opera e que ela, de fato, fabrica a seletividade própria da polícia. Claro que a gente tem uma seletividade inerente ao sistema, que nenhum sistema vai conseguir ter notícia de todos os fatos criminosos. A gente tem uma seletividade inerente ao processo de criminalização burguês, tal como conhecemos, em que determinadas condutas vão ser criminalizadas e outras não, e a gente tem a seletividade da criminalização secundária, muito específica, e que é operada pela própria polícia. Então, eu tenho, no planejamento da polícia, a própria forma como eles direcionam policiais, o efetivo policial para diferentes áreas é gritantemente desigual. Então, eu tenho nas áreas centrais, nas áreas tidas como nobres, uma maior parte do efetivo alocada ali para receber ocorrências, para receber, então, as demandas da população cliente, e um direcionamento claro de forças especiais, como a força tática, para áreas tidas como de vulnerabilidade social. Então, basicamente, a área de favela vai receber muito mais efetivo de tropa especial, que é uma tropa com uma socialização
muito claramente voltada para a violência e para a arbitrariedade, e que desenvolve até um senso de subalternidade em relação à alta administração, porque eles são contra a existência de qualquer regulação, ainda que ela exista com a possibilidade aí da cláusula de exceção. Eles são contra qualquer treinamento, contra qualquer ideia de que é técnica. Eles são os principais defensores de uma prática muito absurda, que é muito comum em São Paulo, chamada bote, que é basicamente o policial dentro de uma viatura apagada, abordando pessoas de surpresa, que estão caminhando pela rua perto das suas residências, geralmente, obviamente, em locais de favelização e periferias. Eles chamam de bote porque as cores da Polícia Militar de São Paulo, preto, vermelho e branco, são as cores da cobra coral. Então, eles chamam de bote da coral. Você surpreender uma pessoa, e olha que situação perversa. Você tá com o carro apagado, e a pessoa não está vendo esse carro vindo nem nada, andando bem devagar. Do nada ele acende a luz e acelera na sua direção. E a pessoa corre. E quando a pessoa correu, isso se torna uma atitude suspeita e ele pode, em tese, abordar essa pessoa porque ele colocou essa pessoa numa atitude suspeita. Os policiais, principalmente das tropas especiais, se utilizam desse tipo de prática para justificar as próprias ações. E o que enfim, é muito interessante, que é muito importante dizer, essas tropas que supostamente são as principais responsáveis pelo combate ao crime, os enquadros deles não chegam a dar 3% de eficiência, né? Nem 3% dos inúmeros enquadros que eles realizam chega a detectar um crime, mas eles ainda assim se vendem como os grandes defensores da ordem e da sociedade ordeira. Eu acho engraçado uma coisa, essa participação do PCC na construção e na gestão dessas estratégias adaptativas em São Paulo é um troço tão dado que ele é objeto de pesquisa científica, né, tranquilamente, assim, se uma pesquisadora séria, né, como a Jéssica, consegue olhar para a realidade e dizer claramente, olha, o PCC opera aqui na gestão disso aqui, naquilo lá. Tem um livro também muito interessante, acho que é Gabriel Feltrin o nome dele, Feltran, né? É um livro muito legal, né, sobre o PCC, acho que se chama Irmãos, até o livro, né, se não me engano. É um livro muito interessante. E é isso, quer dizer, isso que a Jéssica está dizendo é uma parada bizarra, né? Você tem ali uma organização criminosa gerindo uma política de maneira muito clara. E graças a Deus que é assim, né? Porque São Paulo tem índices relativamente baixos de homicídio, perfeitamente reputáveis à participação do PCC, né, na gestão dessa política, né? Na execução dessa política adaptativa, né? Mas é uma coisa que sempre que eu me deparo com isso, eu fico um pouco boquiaberto, assim, né? Eu acho que o PCC devia participar de reuniões, devia ter audiência com o presidente da República, devia dar umas dicas para o Ministério da Justiça, Polícia Federal, a gente ia ter mais eficiência, né? Não tenho dúvida disso. Agora, tem uma coisa que me chama muita atenção, Jéssica, que você fala, estimulada pela Juni, quer dizer, são as notas de discricionariedade da polícia, né? Isso está muito presente no teu trabalho, né, o tempo todo. E como isso tem a ver com essa política do enquadro. E quando você fala desse bote aí, é mais ou menos isso, né? Quer dizer, a polícia, por que a polícia tem que ser controlada? Porque ela age sob discricionariedade. Né? Todo agente público que tem discricionariedade, que age com discricionariedade, ele precisa ser absolutamente controlado. E a polícia é um perigo, porque ela é discricionária e ela é armada. Né? Ela é duplamente perigosa, por isso, porque ela tem discricionariedade e ela tem uma arma na cintura, uma arma de combate. Né? Não é como um juiz que tem uma arma ali que pode usar, ou mesmo um promotor. Não, uma arma de combate, uma arma que pode ser um fuzil, eventualmente, uma viatura, pode ser um caveirão, um blindado. Né? Quer dizer, e é discricionária, pode fazer o que quer diante de determinadas situações. A polícia não segue protocolos, né, via de regra. Então, assim, isso é uma coisa perturbadora. Quer dizer, como que a gente consegue conceber um Estado de Direito num ambiente que o Estado de polícia está tão intenso, ele está tão pulsante, né? Agora, a pergunta que eu queria fazer, Jéssica, para você era o seguinte, eu queria que você falasse um pouquinho para a nossa audiência sobre esse recorte temporal. Essa coisa do enquadro ter vindo de forma tão intensa assim, no início da década de 90, isso tem a ver com o neoliberalismo, isso tem a ver com a adesão definitiva do Brasil
a esse regime econômico? Explica um pouco, ou não tem nada a ver? O que tem a ver é que foi, nesse momento, a década de 90 foi o primeiro momento, desde a transição democrática, em que a polícia militar esteve, de fato, em risco no Brasil. Ela teve risco real de ser extinta, o que hoje parece absolutamente impossível. A gente não tem uma possibilidade concreta, longe disso, de pensar em uma proposta de retirar o policiamento ostensivo das mãos da polícia militar, ou mesmo de extinguir a polícia militar. Essa não é uma pauta hoje que se possa atribuir o mínimo da credibilidade. Ela é defendida por setores muito reduzidos da população hoje, mas na década de 90 essa pauta ganhou força. Então, o que a gente tinha já era um histórico de desgaste da imagem e da legitimidade da polícia militar, tanto vindo das críticas da oposição de esquerda, que denunciava, evidentemente, a tortura, a perseguição política, o abuso de autoridade, e praticados não só contra opositores do regime, mas também contra pessoas reputadas como bandidos, evidentemente, em sua maioria, homens negros e pobres. Então, tanto essa crítica da esquerda à violência policial, quanto a crítica da oposição liberal à eficiência no combate ao crime, nós estávamos vivendo desde os anos 80 uma alta da criminalidade muito grande, com algumas inflexões, mas uma alta. Essas duas demandas, da oposição liberal e da oposição de esquerda, elas finalmente conseguem encontrar força e na década de 90. Então, o que a gente tem de forma muito clara, já havia se processando uma concepção dos enquadros como uma medida autônoma no policiamento, mas na década de 90 foi quando os policiais dos setores militaristas mais refratários ao controle civil sobre a instituição, as reformas policiais pela eficiência, as reformas policiais pelo controle da letalidade, esses caras, eles têm que admitir derrota. Eles estão diante de um momento em que ou eles aceitam as imposições dos setores civilistas da instituição e também da oposição liberal que estava no governo do Estado, né, através do governo do Mário Covas, ou eles correm risco de extinção, porque o próprio governador do Estado, depois de um escândalo que foi noticiado no Jornal Nacional, que à época o Jornal Nacional, para quem não sabe, era o grande trendsetter, vamos dizer assim, do debate público, do debate político no Brasil. Então, no momento em que, em 1997, o Jornal Nacional passa cenas explícitas ali de abordagens violentas da polícia e de um homicídio completamente arbitrário por parte de um policial, ele atira contra uma pessoa que estava num carro em movimento de costas para ele. Quando essa imagem é noticiada no Jornal Nacional, no horário nobre, etc., o governador do estado, que tinha que manter as suas relações com a alta cúpula da polícia, etc., se sentiu na posição confortável para mandar uma PEC também, uma proposta de emenda constitucional, em que ele propunha o aquartelamento da PM, que ia, logicamente, implicar também numa redução drástica do quadro de funcionários e que ia reservar à PM apenas a prerrogativa de guarda dos membros do governo, mas que ia retirar completamente o policiamento ostensivo, ele ia voltar para as mãos da PC. Então, nesse momento de muita ameaça, que além da PEC do próprio governador do estado, havia outras 3 com muita força, uma do ministro da Justiça, que era o José Gregory à época, que era ministro da Justiça do FHC, então essa dobradinha de tucanos, toda a força que o PSDB tinha naquele momento, política, de articulação, nas instâncias de deliberação democrática no Brasil, né, no Congresso, enfim, toda essa força levou os militares a cederem. E claro que não foi uma questão assim, cedemos e acabou, passem a reforma que vocês quiserem. Foi um pacto, na verdade, que se estabeleceu entre esses setores que não admitiam o controle civil, muito negociado e muito difícil, com
com muitos embates, muitas disputas pela aplicação das políticas. E, enfim, o que se consensuou foi isso. Passem aí as procedimentalizações, passem aí as suas metas de produtividade e eficiência, mas na organização interna do poder, ninguém vai mexer, e é precisamente a discricionariedade. Então, a maneira como a dominação, como eu já disse, interna na polícia militar funciona, se manteve. E o que é pouco comum que se entenda é que essas relações sociais internas, elas determinam também os valores que vão permear a atividade policial. Então, a discricionariedade, ela faz parte da maneira como a polícia se organiza internamente, e ela faz parte da maneira como a polícia atua diante da população, junto à população. E da mesma maneira, então, a partir do Covas, a gente começa, então, claramente um viés neoliberal de assumir um ethos empresarial para dentro da polícia. Isso é claro, existe de fato, essa conexão, sim, mas ela tá consubstanciada a esse pacto. Então, tudo bem, a gente vai criar várias metas, a gente vai criar eficiência, é claro, eficiência em termos neoliberais. Então, não é que eu vou diminuir a vitimização e eu vou garantir direitos, o que seria, vamos dizer assim, o ideal de uma nova polícia lá nos anos 70 e 80, ali, a nova polícia do Franco Montoro. Não é exatamente isso. É eu dizer que estou trabalhando pela população cliente. É eu passar uma sensação de segurança. E essa venda da sensação de segurança é tipicamente neoliberal. Você redefine os critérios de sucesso. Não é que eu diminui a vitimização criminal. Não é que eu me importo com as vítimas, de fato. Não é que eu estou conseguindo atuar ali. É que eu estou mostrando trabalho. Então, a produtividade se torna o próprio enquadro. Olha, a polícia realizou 11 milhões de enquadros em 2010. E isso significa que nós estamos trabalhando pela sua segurança, cidadão-cliente. Mas não não se tem a notícia de como isso influencia na vitimização criminal, né? Como as pessoas de fato estão deixando de ser vitimizadas, seja por homicídio, seja por latrocínio ou roubo. E disso a gente tem poucas notícias de que a polícia efetivamente está interferindo. O que a gente tem notícia são essas outras instâncias, né? A segurança privada, o próprio PCC, mas é isso, são instâncias de autoridade, vamos dizer assim, né, que se constituem ali para gerir as relações interpessoais, que hoje, no mundo em que a gente vive, aderem a valores extremamente questionáveis ali, né? O PCC, ele precisa da paz, vamos dizer assim, ele precisa que não tenha um conflito naquela região, porque, eventualmente, se ele não resolver, a polícia resolve, e a polícia pode criar problemas para os negócios. Então, ao mesmo tempo que o PCC, e daí é uma questão de identificar sujeitos e relações muito específicas em localidades específicas. Então, claro que em alguns lugares vai ter um líder comunitário, vamos dizer assim, que faz parte do tráfico de drogas e que gere os conflitos de uma maneira mais ou menos consensuada. Mas, ao mesmo tempo, vai haver também aquele que está preocupado única e exclusivamente com os negócios, com a boa condução dos negócios. E isso está relacionado também com a prática interna do PCC. Muito se fala hoje sobre como, depois que o PCC se alçou a degraus mais elevados no tráfico de drogas internacional, essa preocupação inicial com a gestão da sociabilidade nas comunidades e na periferia diminuiu, porque não mais essas perturbações sociais, vamos dizer assim, interferiam nos negócios, e não mais eles tinham interesse também, então, em participar da gestão deles. É uma questão que muito se discute hoje, né? Como que o cotidiano do funcionamento de uma organização, seja ela a polícia, seja ela o PCC, interfere no papel que ele vai efetivamente exercer ali. Então, o que a gente tem na polícia é que
o corporativismo nunca foi tocado de verdade, ele foi estremecido, mas não foi efetivamente alterado. A discricionalidade se manteve. A maneira como o Covas conseguiu produzir alguma mudança foi se associando aos setores civilistas da organização, e valorizando aqueles que tinham compromisso com o estudo, e é essa crítica que você fez, essa ideia do policial acadêmico, policial técnico, ele se aliou a essas pessoas e ele construiu uma direção, vamos dizer assim, civilista. E uma direção civilista que valorizava, sobretudo, resultados que nada mais eram do que as próprias atividades policiais, executadas à exaustão, como um enquadro. Então, eles querem índice de prisão, eles querem índice de enquadro, e é isso que importa. Você somando a esse eficientismo, a discricionariedade e a sociabilidade violenta ali que se coloca na socialização dos policiais, você tem o caos que a gente vive hoje. É interessante que essa lógica da eficiência, assim, essa lógica do eficientismo, ela também está muito ligada com a fragilidade da legitimidade dessa atuação, né? Que você já falava ali no início, mas resgatando isso aqui, o quanto é frágil legitimar formalmente essa atuação da política da polícia, no sentido da política do enquadro, frente aos resultados reais dessa política, certo? Sobretudo em relação a essa distinção que você faz na tua dissertação entre o controle do crime e a preservação da ordem, né, que vai se dar a partir de uma utilização que é cada vez mais ampla de expressões vazias, né, como de um pacto pela ordem, de um suposto sentimento social de insegurança, como isso que você estava falando agora, e como tudo isso, na verdade, se conforma para tentar, de alguma forma, legitimar uma atuação de uma maneira ainda muito frágil, mas uma atuação que é flagrantemente voltada para a reprodução de, enfim, uma lógica de racismo, uma lógica de classismo, e que está expresso justamente nessa discricionariedade da política, né? Então, interessante como todas as coisas você consegue fechar um círculo aí, né? Mostrando como tudo isso está voltado para tentar legitimar uma ordem que, na verdade, só serve para reprodução daquela mesma, enfim, daquela mesma atuação voltada para criminalização de indivíduos muito específicos, de grupos sociais muito específicos, né? Sim, então é isso. Se você pega a eficiência, e não se enganem, os policiais tentam usar essa palavra, mas eles usam errado e muitos deles sabem que está errado. Então, o que é eficiência? É input sobre output. Então, fiz essa atividade e ela deu tal resultado. É atividade sobre o resultado. Se você faz isso, o número de enquadros que são feitos, são de fato realizados pela polícia, é um número um pouco inflado, porque se tornou indicativo de produtividade, então os policiais inflam um pouco, mas pode-se dizer que se aborda muito em São Paulo, de toda forma, e que houve um incremento ao longo dos anos. Então, se você faz essa conta de quantas abordagens teve e quantos flagrantes eles de fato conseguiram, pífio, é isso que eu falei. A maioria das companhias territoriais, né, as companhias são, como se diz assim, o território de uma circunscrição do distrito da Polícia Civil é equivalente a uma companhia de um batalhão da Polícia Militar. Então, vocês pensem que cada uma das companhias que eu estudei, e eu estudei 4 batalhões, 2 tinham 3 companhias, mais Força Tática, e 2 tinham 4, nenhum tem, as companhias territoriais, né, de tropas comuns, nenhum tem eficiência muito acima de 2%. E as tropas especiais
chegam a 2,5%, 2,6%, não chegam a 3% de eficiência. Isso porque elas são chamadas para os flagrantes, elas são acionadas, os flagrantes são repassados para essas tropas, e mesmo assim, as abordagens que elas realizam não chegam a 3% de eficiência. Então, de 100 abordagens que eles fazem, eles não conseguem fazer nem 3 flagrantes. E daí eles realizam inúmeras abordagens e cada vez mais. E daí, eles falham na eficiência, claramente. A gente se pergunta como que uma política dessa se sustenta. Bom, vamos ver os efeitos reais dessa política. Então, a gente tem que os jovens negros entre 19 e 25 anos, 24 anos, eles são sobre-representados, eles são sobre-representados quase 9 vezes em relação à sua composição demográfica do local onde eles foram abordados. Então, você pensa assim, há uma sobre-representação da população negra, especialmente dos homens jovens, né, entre 15 e 25 anos, e entre os suspeitos da polícia, né? E você tem que fazer essa avaliação a partir da composição demográfica do lugar onde eles foram abordados. Então, no meu trabalho, quando eu identifico que o efeito real dessa política é a reprodução de um estereótipo específico em relação ao que a polícia imagina que seja o ladrão, o estilo ladrão, vamos dizer assim, que é o jovem negro morador de periferia, eu tive que entender, primeiro, em diferentes localidades onde eu realizei o estudo, qual era a composição etária e se, em relação às pessoas que normalmente circulam naquela região, se aquele perfil foi sobre-representado. E o jovem negro foi sobre-representado quase 9 vezes. Então, ele é quase 9 vezes mais abordado do que ele seria se as abordagens fossem aleatórias. Ele é um alvo muito claro da abordagem. E isso é um dos motivos pelo qual a política do enquadro é entendida, a despeito de não ser eficiente, como uma política eficaz, porque ela produz e reproduz noções de hierarquização social a partir dessa concepção da existência de um perigo à ordem que é personalizado aí na figura do ladrão. Em São Paulo, a grande preocupação da polícia, muito antes do traficante de drogas, até porque os traficantes de drogas, como nós já comentamos, geralmente têm condições de fazer pactos e de mediar conflitos com a polícia. A grande questão para a polícia em São Paulo, o grande adversário hoje é o ladrão. Nem se usa muito o termo bandido, mas usa-se muito ladrão, porque o alvo preferencial da polícia são os jovens envolvidos no mercado de venda de carros roubados, de compra e venda de carros roubados. E o conhecimento que o policial tem em relação ao funcionamento desse mercado, que é evidentemente impregnado de preconceitos, de uma determinada divisão de mundo, esse conhecimento ninguém quer falar sobre ele, porque geralmente ele é obtido através de formas ilegais de atuação da polícia. Então é o policial que tem uma série de informantes numa determinada comunidade e que troca algum tipo de mercadoria política ou efetivamente mercadoria com essas pessoas para obter informações e que também pratica violência, tortura, para obter informações sobre o funcionamento desses mercados. Então, uma coisa que é muito interessante sobre isso, que aparece no enquadro, é a ideia de que existe o tirocínio, né? O tirocínio policial, que é basicamente uma capacidade inata do policial, mágica, de identificar suspeitos e realizar enquadros bem-sucedidos. Bem-sucedidos seria que produzem, que culminam numa prisão em flagrante. Mas o que ele não te diz é que, na verdade, não é que ele adivinhou, é que ele tem tanto contato com o tal mundo do crime que ele tem conhecimento sobre uma série de trejeitos, de relações de parentesco e de amizade entre pessoas que estão envolvidas com mercados ilícitos. E ele não vai te dizer isso. Então, ele diz, eu suspeitei
né? Mas, na verdade, o que ele está escondendo é o não dito da prática policial, que é os policiais atuam de maneira ilegal para obter esse pouco de prisão, esse pouco de eficiência que eles têm no exercício do policiamento, e a despeito disso não investem em investigação, não investem em nada. É o preço que eles pagam por direcionar todo o aparato a pouquíssimos tipos de crime, tipicamente realizados por pessoas da classe trabalhadora, por homens negros. Então, ele esconde tudo isso e só te diz, é o tirocínio. Não tem como eu te dizer, é uma habilidade que você adquire na rua. É claro que ela está impregnada de preconceito e de ultra-generalizações sobre quem é o indivíduo que efetivamente se engaja em atividades criminosas. Mas ele não vai te dizer isso. Assim como a polícia não vai te dizer que o enquadro não é eficiente. Ela vai tentar dizer, não, veja bem, e faça o caminho inverso. E o caminho inverso é, ainda que 100 enquadros não produzam mais do que 3 flagrantes. Quando você considera o número total de flagrantes, uma parcela significativa veio dos enquadros. Então, eu estou usando recursos públicos de uma maneira absurdamente ineficiente, mas eu estou sendo eficiente em reproduzir uma ordem social desigual, injusta, racista e classista, evidentemente. Excelente, Jéssica. Eu acho que muito completo e realmente o teu poder de síntese é admirável, porque o teu trabalho é enorme e você consegue colocar no discurso muito rapidamente a tua ideia. Isso é um predicado de boas advogadas. Queria te agradecer, já a gente está chegando no final. Eu vou te passar a palavra em considerações finais para você poder se despedir da audiência e fazer aquela tradicional dica de um livro, né, para nossa audiência qualificada, mas eu vou embutir nessa passagem do microfone para você uma última perguntinha que eu tenho e que surgiu a partir dessa sua fala mais recente. Você acha que, em alguma medida, a desmilitarização das polícias, elas podem atuar na questão da discricionariedade? Né? Porque em algum momento você até falou que na história se pensou em entregar o policiamento ostensivo para a Polícia Civil. Quando se fala isso, eu penso no que é a Polícia Civil do Rio de Janeiro, me dá calafrio, assim. Eu não sei se é o que é pior, se é deixar o policiamento ostensivo com a PM, com aquela hierarquia capenga, mas enfim, que de alguma forma funciona da disciplina castrense, ou se entregar logo para a Polícia Civil e servidores civis que vão fazer o policiamento ostensivo. Eu não sei se você tem opinião pronta sobre isso, mas eu queria, né, ao tempo em que te passo a palavra para você se despedir, deixar uma dica de livro, eu queria que você tocasse também nesse ponto. Você acha a desmilitarização uma solução? Olha, acho que pode ser, considerando qual é a estrutura histórica do militarismo no Brasil. Não só as forças armadas propriamente ditas, como a polícia militar, ela tem uma forma de estrutura, ela tem uma estrutura de disciplina e hierarquia que é inteiramente perpassada pela discricionariedade. Então, por causa da associação histórica que existe entre militarismo e discricionariedade, eu diria que sim. Mas de nada adiantaria eu transferir o policiamento ostensivo para a Polícia Civil se eu não combatesse a discricionariedade desregulada que existe lá também. Hoje a gente sabe... Claro, quem não tem a oportunidade de trabalhar com o sistema de justiça ou de ter feito uma pesquisa a respeito não sabe, mas basicamente um delegado é um senhor feudal ali na delegacia, entendeu? A coisa acontece ou deixa de acontecer se ele decide que vai ser assim. Então, você deixa de indiciar pessoas, existe um poder discricionário ali que é irregulado também. Qual que é o controle civil sobre a taxa de investigações efetivamente realizadas? Né? A gente tem no Brasil essa taxa de homicídios absurda e a maioria não é investigado. A gente tem uma polícia civil muito complicada e a gente tem essas elites jurídicas que se instalaram, né, no judiciário e na polícia civil e que, de certa maneira, agora as elites militares, que na verdade é um baixo clero ali do militarismo que está instalado nas polícias militares, se aproximou também
das elites jurídicas. Bom, você tem essas elites que elas não admitem que o corporativismo delas seja desafiado, elas não admitem que a população tenha meios de, através de um procedimento claro, objetivo, de uma regra, que eles possam ser cobrados pela prestação do serviço público a que eles estão designados a cumprir. Então, de nada adiantaria a gente desmilitarizar, ou muito pouco adiantaria, se a gente não combatesse essas dinâmicas institucionais, né, a discricionariedade, né, que faz parte dessas relações corporativistas que predominam nessas diferentes áreas do sistema de justiça no Brasil. Então, polícia civil, polícia militar, judiciário, que é uma questão seríssima, e também essa noção neoliberal absolutamente descompromissada com qualquer tipo de garantia de direitos, que é esse eficientismo tosco do tipo, eu preciso que a minha pauta, né, o juiz no caso, eu preciso que a minha pauta de audiências esteja limpa. Isso para ele significa produtividade. Aí ele vai condenar as pessoas porque ele não quer prolongar ali, ele não quer que a pauta dele fique muito cheia. E se você concede produção de prova para a defesa, é isso que acontece. Então ele não concede e vai condenando as pessoas. Um julgamento bem feito demora mais. Então, em nome da pauta e da produtividade, vamos dizer assim, uma produtividade que em nada está relacionada com qualquer ideal de justiça, ele vai lá e faz. E da mesma forma, na Polícia Civil, esse tipo de produtivismo também se expressa. Então, o cara, ele quer fazer indiciamentos, ele quer... Porque sim, não precisa... O cara... Ele não precisa nem comprovar a materialidade de um delito antes de começar a falar sobre autoria. Ele já vai falando de autoria porque se colar, colou e é produtividade para ele. Então, esse tipo, né, essa dinâmica neoliberal de combinar a discricionariedade muito imbuída de um punitivismo enraizado na nossa sociedade e o eficientismo completamente vazio, que só funciona para a máquina continuar ali funcionando, continuar girando, essa combinação tem que ser desafiada, ela tem que ser desmontada. E daí, se isso passar pela militarização, tanto melhor, porque tem uma série de outras questões sociais envolvidas com o poder que os militares têm na sociedade brasileira, que seria importante enfrentar através da retirada dessa prerrogativa das mãos deles. Bom, queria agradecer, Júnior e Rafael, por terem me recebido. Essa pesquisa foi, como vocês mesmos já mencionaram, muito exaustiva, né? Me dediquei muito a ela, foi realmente algo que ocupou os meus dias aí por mais de 3 anos, e é um orgulho para mim poder estar aqui falando dessa pesquisa, é um prazer que vocês queiram ouvir, que uma audiência tão qualificada como a desse podcast possa ouvir também, e a minha indicação de livro é, na verdade, um conto, O Cobrador, do Rubem Fonseca. Eu acho que esse conto, ele fala muitas coisas, e, na verdade, nem trata da realidade de São Paulo, mas eu acho que trata de algo um pouco mais profundo, que tem uma capacidade de generalização maior, assim, que é essa correlação entre um comportamento criminoso, um questionamento da ordem, de que maneira essas coisas são equacionadas no cotidiano das pessoas, né? É muito comum, e o Michel Misse, para finalizar, tem um artigo muito maravilhoso sobre isso, as 5 teses equivocadas sobre a criminalidade urbana, que ele vai dizer, olha, a maneira que as pessoas associam pobreza e crime assim... Primeiro que nunca ninguém propôs dessa forma tosca, sabe? Porque hoje muito se fala eles falam, as pessoas de esquerda são as primeiras a dizer que o crime está relacionado à pobreza, são as primeiras a dizer, coitadinho do criminoso porque ele é pobre. E, na verdade, quase ninguém que a gente conhece fala nesses termos, né? E o Michel Misse vai explicar esse fantasma argumentativo. E eu acho que uma forma artística de enfrentar esse fantasma é pensar nas colocações que o Rubens Fonseca faz nesse conto, O Cobrador. Jéssica, eu quero agradecer a tua presença, a tua disponibilidade em falar aqui sobre a tua tese com a gente. A gente sabe que a gente precisou cortar
né, muita coisa, porque tua tese é extensa, sensacional, assim, é incrível ler o teu trabalho, não à toa ele está sendo tão bem referenciado aí, né, por diversos pesquisadores, enfim, tribunais também, então a gente sabe que teu trabalho é um trabalho de muito fôlego e ter você aqui para dar essa palhinha do teu trabalho para nossa audiência é algo que nos deixa muito feliz, muito satisfeitos, assim, de poder, enfim, viabilizar essa exposição. E, enfim, dizer que estou muito feliz, acho que você conseguiu esclarecer coisas muito interessantes e que, por vezes, não são tão claras assim, né? A gente pode até ter alguma ideia, por exemplo, dessa simbiose ou, né, do armistício que você chama entre esses atores políticos de gestão da ordem pública. A gente pode ter alguma ideia com relação as formas como se dão essas abordagens policiais, essa atuação policial mais cotidiana, mais pedestre, digamos assim, com relação com relação ao crime, a própria produção do crime, né, através da polícia. Mas eu acho que você coloca isso de uma maneira que fica muito mais rica, muito mais interessante, muito mais, enfim, proveitosa, e espero que nossa audiência tenha gostado desse episódio, tanto quanto foi prazeroso pra gente. É isso, pessoal. Até a próxima. Um grande abraço.